Olá, uma ótima noite a todos. Como vai, gente? Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma noite aí sobre medicina felina, falar um pouquinho de gatos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parto em gatos. Eu trouxe a doutora Fernanda, ela é veterinária Cats Academy e a gente vai falar um pouquinho sobre medicina felina aqui. Eu vou ver a solicitação aqui no Instagram também, vamos ver se dá certo, tá? Instagram é meio doido? Boa noite, Pati, doutora Pati, prazer estar Não, com é você. Paty mesmo, é Paty mesmo. Um prazer estar com você aqui essa noite, falando do tema que eu mais amo, parto de gato. Espera um minutinho, vou abrir aqui no Instagram também. Deixa eu diminuir o meu som aqui. Pronto, diminui o máximo que eu pude. Opa, vamos abrir aqui. Ela é veterinária Cats Academy e nós duas vamos fazer uma live sobre parto em gatos. Tá ainda dando microfonia. Será que eu silencio o meu aqui? Ativo o meu do YouTube? Ativo o meu do YouTube ou não? Tira o som totalmente do computador. Tá, tá, diminuí. Gente, aqui o pessoal do Instagram, a gente está no YouTube, doutora Paty Bastos, tá? Então, se for o caso, pula lá para o YouTube. Ou o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar só o meu celular no Instagram e vou virar a câmera do Instagram para o YouTube para que vocês possam acompanhar, tá bom? Porque senão ficar dando microfonia, fica ruim para as duas redes sociais, as três redes sociais ficam ruins. Tá bom? Vamos fazer mais uma tentativa. Se der ruim, a gente faz isso. A gente tenta de novo. Vamos lá. Eu vou. Aqui a doutora Fernanda Diniz, é médica veterinária. Eu vou pedir para que ela se apresente, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre gestação em gatos. A doutora Fernanda, além de veterinária, ela é criadora de uma espécie, de uma raça de gatos, né? Criadora de felinos, da espécie felina de uma raça de gatos. Então, ela tem uma experiência com o assunto que nós vamos falar hoje. Ela vai falar dentro da experiência dela, eu vou falar dentro da minha, e vamos falar um pouco da parte técnica aí também. A gente vai ajudar os médicos veterinários aí com os pontos importantes nos partos. E vamos ver, eu tenho umas fotos, ela mandou um videozinho pequenininho, mas é legalzinho de ver. Vou ver se eu consigo subir aí, para que a gente possa aí enriquecer essa aula, tá bom? Então, pessoal do Instagram, se conseguir para o YouTube Doutora Paty Bastos é melhor, tá bom? A gente sabe que está uma véspera de feriado, mas vai ser muito divertida a nossa aula aqui no nosso Cat Dia, no nosso Cat Horário. Fê, eu vou fechar meu áudio para que você possa se apresentar. Um minutinho só. Bom, sou Fernanda Diniz, veterinária desde 2015. Já crio gatos há quase praticamente 20 anos, então tenho uma vasta experiência aí com felinos. É a espécie que eu mais amo, amo todos os animais, mas felinos é o que me encanta. E, na verdade, a gente abdica até da nossa vida um pouco por conta do amor, né, que a gente tem por eles e dedicação. E a vida é em volta deles, né? Então, hoje eu atendo
cães e gatos, mas assim, a minha prioridade é atendimento na medicina felina, com certeza, e quem sabe aí no futuro ficar realmente só com os gatos, que são a espécie que me encanta mais, né? E a neonatologia, essa área, né, de neonatos, é uma área muito enriquecedora e a gente sempre estuda, né? E sempre tem algo mais a aprender e cada parto é um parto, literalmente, né? E é isso, eu estou aqui para ajudar vocês e sou Cats Academy, né? Me enriqueceu muito, já tinha minha pós em medicina felina, mas outra, assim, é uma outra, é diferente, né? Dentro de sala de aula, e enfim, a gente vai aí correr essa queda para vocês aí, né? Medicina felina em foco. Vamos lá. Gente, então é o seguinte. Vamos começar aí. O que acontece é o seguinte, gente. Tem um tabu um pouco em relação ao parto e à gestação de gatos, porque nós temos, é óbvio, que assim, um trabalho, né, de controle de natalidade de gatos SRD, gatos que estão aí abandonados, que estão em situação de risco, né? Então há uma preocupação muito grande com isso. Frente a essa preocupação, há uma grande falha, né, entre o conhecimento sobre aí toda a parte gestacional e de neonatologia em gatos. Mesmo tendo, tá? A Mayra falou que está fazendo curso de neonatologia. Eu fiz uma pós de neonatologia de cães e gatos, também, pós-graduação. Mas o que acontece é o seguinte, o problema são as faltas também de recursos para a neonatologia. Então, não é só o conhecimento, é o conhecimento mais a falta de recurso, porque mesmo os maiores hospitais aqui de São Paulo, que atendem felinos, não tem, como fora do Brasil, UTIs para neonatologia. É muito falho essa parte aí da neonatologia no Brasil, né? Então, assim, a gente, óbvio que quando a gente conhece a gestação e o parto propriamente dito e acompanha, a gente consegue evitar alguns problemas que vão evitar algumas sequelas para os nossos neonatos e alguns problemas para os nossos neonatos. Preparar bem a mãe, ter um parto bem assistido, um parto bom, né? E temos aí uma maior chance de termos filhotes mais viáveis, consequentemente, menos problemas neonatal, né? Principalmente se a gente seguir todos as exigências de ambiente para a mãe, de temperatura para os filhotes, de situações menos estressantes, de alimentação, de cuidados todos que a fêmea tem que ter no período pós-parto. Então, tudo isso envolve uma qualidade ali, né, de todo o cuidado, desde o momento em que tem que ver uma gata prenhe até esses filhotes desmamarem. Requer um cuidado diferenciado, né, Fernanda? Isso. Quando a gente atende um tutor, né, nós como veterinários, a forma de abordar é diferente de quando você está falando com o veterinário, né? Você está falando, acho que para ambos, por parte. Foca mais no veterinário, mas tem que entender para assistir melhor. Então, eu acho que o ideal mesmo é saber quando que essa gata acasalou, né? Marcar a data da cobertura do acasalamento, porque isso vai ser todo esse filhote que ele dentro da nossa realidade, porque todos os dias
Mas eu já vi até gata de 70 dias, né? Tem que fazer um preparo pré-natal, né? Todo um acompanhamento. Então, isso nós veterinários temos que expor e dieta, né? Desde o momento do isolamento, mas a minha gata eu achei realmente na rua, aí é que a audiência já corre, o negócio é rápido. Fazer um ultrassom, ver o esforço corporal dessa gata, como é que ela está, se ela tem uma alimentação aí prêmio ou super prêmio, né? Se ela requer mais uma complementação, fazer um hemograma cada 20 dias, isso é ideal. Né? Isso seria o ideal. Agora, a gente está no mundo real, tem pessoas às vezes que não vai ter nem condição de fazer hemograma, né? A periferia, a gata pariu, e aí? Voltar para parir, né? E a gente faz o acompanhamento, consultoria aí, uma assistência, às vezes até em domicílio, né? A gata, a vizinha, a gata tá, às vezes nem sabe que a gata está presa, a gata tem líquido, o que é? Às vezes tem isso. Então, tem tudo um contexto que é uma hora, às vezes, nós, como veterinários, como tutor, né? Tudo, o ambiente, onde que essa gata vive? Ela vive dentro de casa. A gente vai ter que fazer um ninho para essa gata, né? Desde exatamente a temperatura do ambiente, esses filhotes nascem, a assistência ali, ela tem que ser em tempo hábil, né? Só sai com o tampão, né? Aparece ali. 4 horas. É, isso aí é muito importante. Isso é muito importante que ela está falando aí, gente. Então, a Fê, ela está colocando aí uma situação. Então, vamos lá. Para todo mundo aí, a gente tem aí, Fê, um monte de... que eu comentei com ela, que eu tenho uma veterinária lá na clínica, a Cati, ela nunca assistiu um parto. Porque eu era da época que tinha gato sem castrar. Então, eu acompanhei parto das gatas lá na minha casa, quando eu era jovem, na casa da minha avó e tudo. Porque não se tinha essa consciência de que não pode deixar o gato ir para a rua, que não pode deixar o gato ficar tendo um monte de cria, porque só judia dos gatinhos e tudo. Então, gente, isso nós não mudamos essa opinião. Eu e a doutora Fernanda, nós somos a favor disso também, para que deixe bem claro. O que nós estamos dizendo aqui é, se essa gata foi adotada prem, se essa gata, a pessoa acabou de adotar e não sabia que a gata não era castrada e a gata fugiu, cruzou, voltou, o que deve ser feito? Ou, como eu estou vendo aqui, várias pessoas de gatis aqui, então se você tem uma gata de gatil, como que é o processo? Então vamos lá, gente. Todo o pessoal aí de gatil, vamos falar aí tecnicamente. A Fê aí tá, né? Eu vou falar da parte técnica do beabá aí, né? Mais professora, né, gente? Eu vou ser mais professora aí. Então vamos lá. Sendo mais professora, como é que é assim, gente? O tempo de gestação normal dos gatos, ele vai ser, na literatura, de 60 a 72 dias. Paty, mas com essa variação enorme? Sim. Normalmente, gente, quem é dono de gatil aqui ou acompanha, as gatas têm geralmente o mesmo padrão. Então, gatas que parem com 60 dias, elas vão geralmente parir sempre com 60 dias. Quem tem 65 dias, geralmente com 65 dias. Inclusive, esse padrão se repete, tá? Esse padrão se repete numa mesma gata, ok? Então, assim, então tem-se um tempo de gestação. Antes de 60 dias, é considerado parto prematuro, o qual vai fazer com que os fetos nasçam num tempo inapropriado para eles, tendo aí certas dificuldades, como dificuldades respiratórias, né? Nascem com problemas respiratórios, nascem fracos, sem reserva, né? Com dificuldades de sucção, o que vai levar esses gatinhos muito facilmente a óbito, tá?
pouco tempo pós-parto, isso se já não nascem mortos, ou seja, tenha natimortos, que a gente chama, né? Já nasceu mortinho, são os natimortos, ok? Então, isso aí. Então, deu ali o período de tempo, sei lá, 62, 63, 65 dias, que é a média, tá, gente? A grande volume, né, Fê? O grande volume nasce aí com uma média de 63 a 66 dias, a grande maioria. É isso mesmo. Né? 65 dias, 66, é isso mesmo. Já tem que ficar já preparado. A grande maioria é nesse período aí, tá bom? Então, Paty, e como você sabe se está indo bem ou não? Gente, quando cruza, assim que o momento que tem a cópula, a gata, para vocês entenderem, para quem também não tem aí uma afinidade, a gata, ela ovula com a cópula, tá? Então tem a cópula, ela ovula. Por isso que gata fica entrando no cio várias vezes, tá? Porque ela não ovulou, o corpo dela está preparado para ovular. Então ela sai do cio. Passou um pouquinho de tempo, ela entra no cio. Ela é fotoperíodo dependente. Então, períodos de maior luminosidade, ela entra mais no cio também, tá? Então, são características aí que a gente está explicando aí para vocês da gata, do ciclo, do perfil de gata como uma possível genitora aí, né? Então, a gata vai vai ter a cópula, ela vai ovular, tá? Quantos filhotes? Tá? De 1 a 8. A média de gatos de porte médio são uns 4 filhotes, tá? Média de uns 4 filhotes. Mas assim, tem gatos que passam de 8? Até tem, mas é raríssimo, tá? É raríssimo. A média é até uns 8 aí. Eu fiz um parto há uns meses atrás, nasceram 8 de uma gata de porte médio para pequeno. 8 filhotes. 7 viáveis. Só que deu trabalho, porque os últimos ela já não tinha energia para o parto. Se eu não estivesse acompanhando e reanimando, teria perdido todos os últimos. Exatamente. Tá? Então, parto com muito filhote é desgastante para a fêmea. E o criador, a pessoa que é a tutora do gato, ela não é culpada. É a ovulação. A gata que ovulou demais. Não tem culpa, tá, gente? Não existe culpa. Ovulou demais. Tá? Só para vocês aí, daí já fica aquele julgamento. Não, ninguém tem culpa. Ovulou, né? Fecundou. Então aí, gente, o parto propriamente dito, é o que a Fê estava começando a falar, ele tem tecnicamente 3 estágios. Estágio. Isso, tecnicamente. O primeiro estágio, gente, na verdade, tem até um pouco de um período antes disso, né? Tem um período antes que é chamado de período prodrômico. O que é o período prodrômico? É o período que começa a haver um relaxamento dos ligamentos pélvicos, tá? Começa a ter um edema na região perineal. Fica parece que aumentado ali na região, ali perto da vulva. Parece que aumenta o volume ali, né, Fê? Demasiada. Parece a cadela quando está no cio, né? É diferente. Isso aí. Parece uma cadela que está no cio. Fica aquele aumento de volume. E desce a mama, desce leite também. Começa a querer descer leite. Isso é o período prodrômico. O período prodrômico, gente, pode acontecer semana antes do parto. Não precisa ser no parto. Não tá, pode ser semana antes. Tá bom? Né, Fê? Começa a descer o leite, a barriga baixa, né? Igual com mulher, né? Igual mulher, exatamente. Igual mulher. De repente, o comportamento, né, já começa a mudar um pouco. Às vezes, se tem algum outro animal em casa, a gente começa a causar uma instabilidade. Nos 15 dias, eu sempre oriento deixar ela mais quietinha, mais no quanto que ela vai ter o filhote no lugar, para depois não ser um trauma e ser ruim. Precisa, tem que ter um ambiente próprio. A Fernanda vai falar aí do ambiente. Eu vou falar só dos períodos, daí eu passo para ela falar aí da preparação do ambiente, tá bom?
Aí, gente, o que acontece? A gente vai, então entra nos 3 estágios. O primeiro estágio, gente, é o estágio em que vai começar a ter alterações hormonais e vão começar a ter contrações uterinas. Não são visíveis, porque não é a expulsão do feto. São contrações. A gata já deita, já começa a querer, já ronrona às vezes, fica já com uma expressão já de que está com um pouco de dor, tá? Tem gatas que não comem. Pode ter uma queda da temperatura para uma média de 37,8 graus, 38, a temperatura baixa um pouco do gato, tá? Começa a baixar essa temperatura. E isso pode, esse período, durar aí algumas horas. Quantas horas, Paty? Até 12 horas, tá? Até 12 horas pode durar esse período aí. É normal, tá bom? É normal. A temperatura pode baixar até 24 horas antes do parto. Tá? Então pode, Paty, eu posso fazer a aferição da temperatura de manhã e de noite da minha gata, e se começa a baixar a temperatura, ela pode estar 24 horas antes do parto? Sim, baixa a temperatura antes do parto, sim. Tá? Tem gatas que não ficam inapetentes, tem gatas que também param de comer umas horas antes do parto. Tem algumas que não, tá? Que comem até 1 hora de parir, tá bom? Então isso não é tão fiel assim. Né? É muito individual, é muito individual. Tem gato que come com o filhote para comer, volta, pela minha experiência. Isso aí, é verdade, é verdade. Mas então, o normal... gente, começa a ter, nesse período, então, as contrações uterinas. Aí passa para o estágio 2, que é a expulsão do filhote. Então, é aquela contração propriamente dita, e começa o filhote a sair no canal ali vaginal. Tá? Esse período antes, que é o primeiro estágio, começa a ter o posicionamento e a movimentação dos fetos dentro do útero indo para a saída. Tá? Então precisa ter. O útero ele contrai assim e contrai em movimento peristáltico. Ele contrai em 2 formas, tá? Então ele contrai fazendo fechamento e ele contrai fazendo tipo um peristaltismo, para empurrar esse feto para frente, tá? Aí nesse estágio 2 começa a sair o feto. O ideal é sair com a cabeça, mas nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre isso acontece. A gente vai falar sobre isso. Então, sai com a cabeça, sai envolvido, tipo, como se estivesse num plastiquinho que são membranas, tá? Membranas. Então, sai com aquele plastiquinho. Tem ali o líquido amniótico que sai e ele lubrifica o canal do parto para que possa ter a saída do feto. A fêmea, quando ele insere e a cabeça sai, em algumas contrações, 2, 3 contrações, o filhote é ejetado para fora, né? Às vezes sai com a placenta junto. A placenta de gato é uma placenta zonária. O que é isso? Ela só fica... Então, faz de conta aqui... deixa eu ver aqui. Faz de conta que isso aqui é o feto, então ela fica só num período assim. Aqui é uma membrana, aqui é uma membrana. A placenta fica só num período, num pedaço do feto, tá? Então, gente, sai com a placenta. Quando sai ao contrário, e aí fica a placenta ligada pelo cordão umbilical, que tem uma média de 2 a 3 centímetros. Tem 2 artérias e 2 veias no cordão umbilical, e aí fica ligado. A fêmea, ela mordisca essa placenta, morde e rompe. Se isso não acontece, a gente pode amarrar e fazer um cortezinho e tirar ali, ajudar, tá? Parece um plastiquinho mesmo. É uma membrana que parece que é um plastiquinho, assim, que fica em volta. Né? É muito fofinho. Tem um videozinho da doutora, dá para ver direitinho essa membrana que envolve a cabeça do gatinho. Quer falar mais? Então aí vem, o estágio 3 é a saída das membranas, tá, gente? Então é a saída da placenta. Cada feto tem a sua membrana, tem a sua placenta. Ou seja, todo feto tem que sair e sair
a sua placenta também. Tem que estar atento a isso, porque a retenção placentária é uma das complicações do parto, tá? É uma das complicações. Fê, pode falar um pouquinho aí sobre isso? Vamos embora. Então, Acrescenta aí. Na terceira fase, teve a expulsão, então, né, naturalmente, quando o parto é eutóxico, quer dizer que é um parto normal, não é um parto distóxico, que a gente teria já que, de repente, intervir, é onde dá os problemas, né, que daria uma outra live, né, Paty? Então, Opa! mas é assim, eu acho que a primeira coisa se eu posso falar você quer falar do ambiente, posso falar já da desobstrução das vias aéreas, que é a primeira coisa, porque o que a gente faz? O gatinho nasceu, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro ato, com uma compressa, né, toda bonitinha, em clínica veterinária, tem todo já, né, até esterilizado e tudo mais, romper essa membrana, né, tem que desobstruir as vias aéreas, certo? E começar a friccionar ali o tórax dele. Eu acho que isso é o principal, até para depois, no segundo momento, preocupar com o cordão umbilical. Entendeu? Desobstrui. Já corta o cordão, já faz a clamp ali, né? Ele para de ir irrigação do oxigênio para o bebezinho. Então, se ele está dentro da bolsa, aí é a hora que ele aspira. Então, primeira coisa é isso. Por último, é legal, entendeu? Até pulsando, até não vir mais sangue do cordão umbilical. Na hora que ele para, eu notei que eles têm mais viabilidade de saúde, de tônus. A hora, eu espero, né? Óbvio, como cesarianos, tem que fazer isso rápido. Mas primeira coisa, então, é obstruir as vias aéreas, limpar, né, o bebezinho, né? Não bebeziar, põe ali, né, nessa posição, eu ponho os pés de pé, que aí, né, desce, se tiver algum líquido, mais de via aérea exterior, do pulmão a gente não vai conseguir tirar, e vem ali com a pera, né, a perinha de sucção, né, Paty? Então, a Eduarda está perguntando aqui, após quanto tempo devemos intervir caso os filhotes não saiam? Então, assim, vamos lá. Quando são duas situações, Eduarda. Se está no primeiro estágio, passou na primeira fase, deu 12 horas, não nasceu filhote, já tem que estar passando ultrassom para ver se não está tendo já uma distocia. Porque, às vezes, o primeiro feto veio a óbito, ele às vezes é um feto grande, entope o caminho e aí a gente tem complicações. Então a gata entrou no local para parir, tá com aquela expressão de que está tendo cólica, ficou deitada, fez algum sinal de contração visível, passou meia hora, não apareceu filhote nenhum, ficou no primeiro estágio 12 horas, não nasceu, os veterinários já têm que estar ali passando ultrassom para ver se está todo mundo vivo, se não tem nenhuma distocia, se o filhote não está entalado, se ele está realmente com possibilidade de passar. Então, tudo isso é importante, tá bom, gente? A gente nem está falando do período pré-natal, tá, gente? Porque teria uma outra live só para o período pré-natal, tá? Para ver tudo, para a gente saber exatamente tudo que a gente precisa acompanhar. Exame, suplementação, ultrassom, raio-x para contar o número de filhotes, para ter uma ideia, o tempo de gestação aproximar, tudo isso seria tudo isso. A gente está falando ali só do período, está falando só do parto propriamente dito, tá bom, gente? Então, assim, primeiro estágio, a gata deitou, tá lá, tá quieta, você vê que ela tá ali com uma carinha de dor, aquele olhinho angulado, né? Fica com aquele olhinho japonês, você sabe que ela tá tendo cólicas, né? Passou 12 horas, nada.
tem que chamar um veterinário, o veterinário tem que estar ali para poder avaliar esse feto. De preferência com ultrassom, para ver se está tudo bem. Se tem líquido amniótico, se dá para esperar, se não está, se estão entrando em angústia fetal de acordo com a frequência cardíaca ou não, se eles estão em movimentação, se o coração está numa frequência adequada ou não. Tudo isso é avaliado, gente, tá? Tudo isso é avaliado. Né? Aí, se o feto entrou no canal do parto com as patas de trás, é um problema, gente. Porque passou de meia hora, esse feto pode vir a óbito por hipóxia. Então, gente, se tá de ponta cabeça, se tá com o rabinho para fora, um veterinário precisa estar ali para fazer manobra para a retirada desse feto. Essas manobras, gente, são muito delicadas. Por que são delicadas? Porque você pode destroncar o pescoço, você pode quebrar uma coluna, você pode, inclusive, de acordo com a força, romper o filhote. É complicado, gente. Então, tem que ter uma manobra para fazer, tá? Quanto tempo entre os nascimentos devemos aguardar? Em média, gente, um parto normal, no máximo uns 60 minutos de um filhote até o outro, né? No máximo, no parto normal, no máximo 60 minutos de um filhote até o outro. Passou disso, a gente também já pode intervir com medicamentos, pode ver se está tudo bem, se não está, a gente fica acompanhando aí também, ok? Também é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Tem gatas com muitos filhotes, elas começam a ficar fracas, diminui a glicemia, pode ficar desidratada, porque é um parto, sei lá, se tem 8 filhotes, gente, é 8 horas às vezes de parto, 10 horas de parto, 12 horas de parto, que ainda é considerado um parto normal. Isso é muito desgastante, tendo contração, soltando líquido, amamentando já os primeiros, né? Então tudo isso desgasta a fêmea. Então precisa estar lá acompanhando e ajudando, tá? A gente tem que ver tudo direitinho isso aí. Então, gente, se nasce com parto, ai meu Deus, distóxico e tóxico, direito, né, que é um parto normal, a cabeça saiu, mas está demorando um pouco, a gente pode já, o veterinário pode abrir já a placenta de cara, tá? Isso. Pode abrir, a gente já pode abrir, porque se abre, o feto ele já começa a respirar. Né, Fernanda? Quando sai, eu imediatamente, se a fêmea não abre, eu abro e faço como ela. Eu já estimulo imediatamente. Pra já começar a respirar logo, não ficar na angústia. Né? E porque às vezes a gata, você vê 8 filhotes, até que ela lambe o primeiro, lambe o segundo, isso é na melhor das hipóteses, porque o fato da lambedura é importantíssimo. É isso que vai fazer o nosso papel para a gente não ter que intervir. Mas no quarto filhote, às vezes o terceiro ela já está cansada. E se é primípara, para ela é tudo novidade, ela não sabe nem o que está acontecendo. E a gente tem que ajudar ela a ter seco rápido para não entrar em hipotermia. Né? Às vezes a gente tem que entrar com ali o auxílio de um secador de longe, né? Estar eu gosto sempre de pensar que pode acontecer alguma coisa, estar com uma manta térmica numa outra caixa, já limpa, porque às vezes ela está tendo e não que tire os filhotes dela, mas até a gente ajudar e ir fazendo, isso em clínica mesmo, para já entregar para ela todos sequinhos, bonitinhos. A gente tem que intervir, porque às vezes a gata fica cansada e sem querer ela abandona o filhote, né? Por isso a questão do ambiente, gente, assim, silencioso, tranquilo. Eu ponho até musiquinha, Relax My Cat, a gente pode usar na clínica. Eu não sei se você faz uso de Family, às vezes até na mão ali da gente, pelo menos no momento do parto. É tudo zen. Né? Gato é um outro ser, né? Então é tudo um cuidado que faz toda a diferença, né? Tapete higiênico, ambiente muito limpo, porque o cordão umbilical a partir do momento que o filhote nasce, ele já vai contar comigo no organismo, né? No ambiente.
E a questão que eu acho importante é limpar a cerca, fazer uma organização antes, às vezes uma tricotomia ali mais altinha, para ele ter a pega, ter a pega do leite bacana, né? E ter ali o atrito porque às vezes é pequeno. Por exemplo, persa. Persa, às vezes, não pode deixar, né? Ou gato muito peludo. Você acha que o filhote está mamando, ele está em cima do pelo. E os outros mais pesadinhos estão mamando. E o miudinho vai ficando para trás. Então É é tudo um verdade. detalhe. A gente, são todos pequenos detalhes. Eu na rotina, Fê, a gente prepara o leitinho o leitinho não, o colostro, né, artificial, né, e a gente dá um pouquinho aquecido para todo filhote assim que nasce, porque é uma forma de eu estar hidratando e dando uma carguinha de glicose para ele assim. Né? E Então eu gosto de fazer isso aí porque a gente faz isso normalmente no parto porque fortalece um pouco os filhotes, eles ficam mais espertinhos assim. E dá um tempo para eles conseguirem encontrarem a mama, porque tem gatinhos que né, passou, ficou com hipóxia, fica com aquela respiração um pouco difícil, até pegar, até não sei o que lá. Então ele tem um tempo, então a gente dá esse suportezinho para que ele tenha aí um tempo para chegar. Sempre aquecido, tá, gente? Qualquer coisa que for para dar para gato, ele não digere. Gatos, eles não controlam a temperatura assim que nasce, né? Eles são, depende da temperatura externa, que é uma outra dica aí que eu dou. Muito cuidado com a temperatura ambiente na hora do parto. Porque como o gatinho ele não é capaz de manter a temperatura, se tiver uma temperatura muito baixa no ambiente, sei lá, 25, 27, 28 graus, sei lá, o tutor é calorento e pôs um ar-condicionado. Não dá certo, gente. Aonde a gata vai parir tem que ter acima de 30 graus, tem que estar quente ali no lugar. Tá? A Ed está falando que ela coloca bolsa de água quente. A bolsa de água quente, quando está nascendo, ali para aquecer e para manter, é bom. Agora, eu tenho um pouco de receio de bolsa de água quente no começo, porque às vezes os filhotes, como eles são, eles têm termotropismo, às vezes eles vão embaixo, na direção da bolsa, em vez de ir na direção da mãe. Tem que tomar um certo cuidado com a bolsa, tá, gente? Nos primeiros dias. Então, assim, é melhor manter um ambiente aquecido do que colocar muito bolsa, porque tem filhote que fica perdido, eles não enxergam, eles não ouvem, eles vão pelo termotropismo da direção da mãe. Então, se por acaso tiver uma bolsa de água quente, eles podem ir para o lado contrário, ir para o lado errado. Então, tem que tomar esse cuidado aí, tá? são ectodérmicos, né? Não consegue controlar a temperatura, por isso que ficar com a mãezinha, idealmente, se ficasse o tempo todo com a mãe, beleza. Mas e se a mãe sai, né? Por isso que o ninho ali tem que ser num lugar que ela não consiga sair, né? Temperatura entre 30 e 33 graus do ambiente, então é fechar tudo mesmo, que nem bebezinho recém-nascido. Para não ter problema depois, que a primeira semana é crucial, as 48 horas, né, Paty? Isso é muito importante, sim. A questão do colostro, né? As 48 horas Colostro somente 48 horas. Depois de 48 horas, não se não, dá mais colostro. Tá? O intestino dos gatinhos, após 48 horas, ele vai tendo uma mudança, e aí as proteínas do colostro da mãe, propriamente dito, não são mais capazes de passar pela parede do intestino, né? E entrar na corrente circulatória. Aí, por isso que vai mudando já a natureza é sábia e já vai mudando para leite propriamente dito, que é outra estrutura diferente do colostro.
Tá? Perguntaram se no estágio 1, né, na fase 1 do parto, tem liberação de líquido. Sim, pode sair um pouco abrir o tampão e sair líquido sim, pode sair uma aguinha, tá? Aquela aguinha assim que já é um conteúdo do útero ali, pode sair uma aguinha assim nesse estágio 1, tá bom, gente? E vamos lá, vou falar de algumas complicações que podem ocorrer no parto, tá bom, gente? Que complicações? Eu já falei, a primeira fase mais do que 12 horas. Então é uma coisa que a gente já fica ligada, tá? Pode estar tendo uma complicação ou não está, né? Passou de 60 minutos de um filhote para o outro. A gente já fica ligado. Gatas letárgicas, fracas ou até com febre, tá? Também é uma complicação, ok? Temos que estar atento aí, tá? Gatinho que parou no meio do caminho, não vai nem para lá nem para cá, tá? É uma complicação também, tá? De cabeça ou de trás tem gato que entala, que não sai. Então é uma complicação. Sangramento excessivo é complicação também, tá? Corrimento esverdeado e nada de sair filhote. É complicação também, tá? Então, gente, esse basicamente, ali só no parto, eu já dei algumas complicações aí para vocês, tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar aí, tá? O parto, gente, é uma coisa bem complexa, porque o parto, ele envolve fisiologia endócrina, tem hormônios envolvidos, tá? Mecânicas e neurológicas. Então, são várias coisas, porque o estresse do parto libera esteroides. Os esteroides estão envolvidos na expulsão do feto, na maturação e expulsão do feto. Mecanicamente, o feto, quando ele encosta lá no final do útero, ele também estimula hormônios, como a produção de ocitocina. Isso basicamente, tá, gente? Prostaglandinas estão envolvidas com a expulsão do feto. Então, a gente... Opa! Aqui tá. Eita. Tá bom, o YouTube travou. O YouTube travou, né, gente? Você. Eu caí no YouTube, Fê? Tá, parou. Tá travado? Tá, travou. Tá travado. Eita, não tá aparecendo nada pra mim aqui, gente. Ajuda nós, meninas. Eu vou ter que entrar, eu vou entrar e sair. Gente, eu preciso saber se eu posso entrar e sair da live. Tá aparecendo alguma coisa aqui pra mim? Vamos ver. Nada, Fê? Você tá conseguindo falar aí no YouTube ou só eu que não? Tô conseguindo falar. Você tá conseguindo? Eu tô. Então você fala que você tá no YouTube e meu computador é que deu alguma coisa aqui que travou. Pessoal, estamos no YouTube, no canal da doutora Paty Bastos, viu? E ela já está voltando já já. A gente está falando sobre como conduzir no parto das gatas. Estávamos falando de alguns problemas no nascimento do bebê e ela está voltando. Volta, Paty. Tô tentando, vamos ver aqui se volta. Tô tentando ver o que eu consigo fazer aqui. Tá. Pra mim travou completamente aqui. Deixa eu ver aqui. Já vamos voltar, pessoal. Ó, estamos. A Lê tá. Problemas técnicos acontecem. Já vamos voltar, porque o assunto está muito interessante, pessoal. É muita coisa. Não dá para falar. Ô, Fê, pergunta pra Lê aí, que eu não tô conseguindo falar com ela, se eu posso...
desligar o computador, abrir e começar tudo de novo aqui, gente. Espera um minutinho só. A gente já vai voltar, pessoal. Aguarda só um momentinho. Fê, pode ir falando aí. Só um momentinho. Então, eu vou falar um pouquinho, até você voltar à parte da questão Pode do que falando. Toca tá. aí, mulher. Então, a questão do ambiente, tá? Que eu acho importante, a questão do corpo, e um ambiente tranquilo. A gente já falou de questão da temperatura do ambiente, que é entre 30 e 33 graus. A gente precisa, pessoal, depois que nasce, tá? Veterinários, tá? Aferindo a temperatura, né? Dos bebezinhos, dos neonatos. Na primeira semana, a temperatura sempre vai ser um pouco mais baixa, entre 35 e 37 graus, tá? Na segunda, aumentando, até na quarta semana, vai ficar entre 38 e 8. Então, é importante que nasceram todos os bebês, a gente está aferindo ali a temperatura, né? Porque eles nascem dentro da humanidade, certo? E pesar cada bebezinho, você vai falar também, mas a importância do peso, ao sentimento. No primeiro dia ele tem a perder um pouquinho de peso, né? Mas depois ele tem que ganhar 10% do seu peso no dia a dia. Pronto. Voltou. Tô de volta. Beleza. Eu estava falando do peso já. Vamos voltar lá no parto com Vamos. problemas. Então a Fê está falando, nasceu, limpou esse fetinho, estimulou a parte respiratória, tudo. Como é que é o peso dele? Tentar um gatutinho viável, na média, gente, é de 70 a 110 gramas. Acima de 70 gramas é o ideal, tá? Acima de 70 gramas é o ideal. 60 gramas, estamos ainda patinando. Baixo disso é considerado inviável. Dá para sobreviver? Dá. Vai dar trabalho? Muito. Né? Muito. Vai dar muito trabalho. Mas é gratificante demais quando a gente consegue reverter, né? Eu falo que uma média boa, né, Paty? Pelo menos a partir de 90 gramas. Né? Isso aí é assim. Seria excelente 90 gramas, mas é difícil fazer. Gatas de pequeno porte, nascer com 90 gramas é um pouco difícil, tá? Mas acima de 70 a gente já tá contente, tá bom? Aí, gente, foi o que ela falou. Pode perder um pouquinho de peso nas primeiras 24 horas, porque desincha, que nem criança, que nem neném. Aí depois vai ter aí a possibilidade, daí todo dia tem que pesar. Esse gatinho tem que ganhar peso diariamente, tá, gente? Todo dia ganha peso. Os gatinhos, gente, tem que ter uma frequência respiratória quando nasce de 15 a 35 movimentos respiratórios por minuto. Se tem acima de 40 movimentos respiratórios, pode estar em angústia respiratória. E batimentos cardíacos, uma média de 200 batimentos cardíacos por minuto, tá? Então, é uma média que a gente vê. As mucosas são rosinhas, né? E quando ele nasce, você vira ele de barriga para cima, ele tem aqueles movimentozinhos. Tem que ter esses movimentozinhos. Se não tem, ele está um pouco ali abaixo do esperado. Existe teste de Apgar, tá? Que nem tem na medicina humana, tá? De Apgar, que a gente avalia, que é a frequência respiratória vai dar ponto, frequência cardíaca vai dar ponto, movimento vai dar ponto, se ele tem um termotropismo vai dar ponto, e a gente sabe se esse gato está viável ou não. Existe tudo isso. Então a gente faz já de cara. Então, ausculta, vê o movimento, vê a coloração da mucosa, vê se nasceu com alguma alteração congênita. A gente já dá aquela olhada geral, vê se ele tem um movimento de sucção, se ele tem movimentos neurológicos normais. Tudo isso a gente avalia quando o neonato nasce. Fala, o que mais, Fê? Importância de mais de o palato, porque às vezes tem fenda palatina e parece uma coisa assim boba, mas às vezes passa batido, vê que aquele filhote vai ficando mais ali
E tudo mais uma fenda palatina. Aí tem que intervir. A gente deve você pensou aí, vamos saber, de repente, se foi um medicamento, que causa um medicamento teratogênico, né? Impulso, e aí vai o médico veterinário investigar. Isso, né? Mas abrir a boquinha, aprender a mão, né? Como que vai fazer a temperatura, né? A gente já viu isso no tempo, né? Questão urinária, né? Urinária, a gente faz assim, da mãe ver como é que lambendo, o bebê fazer questão de né? Isso é importantíssimo, né? Se a mãe não quiser, a gente tem que fazer. Outra coisa, a temperatura do neonato é entre 35,5 e 36 graus quando nasce, tá, gente? Então, eles nascem com uma temperatura bem mais baixa do que a mãe, né? E não é capaz de manter a temperatura, tá? Não é capaz de manter a temperatura, tá bom? Então, isso deixa bem claro. Então, gente, na verdade, a gente falou aí do tempo de gestação, a gente falou do parto propriamente dito, a gente falou de complicações básicas e a gente deu uma ideia aí de coisinhas do neonato, tá? Então, o foco da aula de hoje mesmo era falar do parto propriamente dito, né? Então a gente já falou aí, deu uma geral aí para vocês. Eu, infelizmente, minha live caiu. Eu vou fazer o seguinte: o vídeo, doutora, eu posso postar o vídeo no Telegram e no Instagram para as pessoas verem o videozinho que você me deu da gatinha parindo? Pode, com certeza, Paty. Então tá, eu vou postar porque eu tive que fechar o computador e tudo que eu deixei aberto para apresentar para vocês caiu, tá? Gente, segunda-feira começa o nosso webinário felino, tá? Para as inscrições da nova turma Cats Academy. Quem tem interesse de ser Cats Academy, como a Fernanda, né? Pode se inscrever. Elas colocaram aqui o link para se inscreverem, né? Então, todos estão convidados, todos os veterinários aí estão convidados a ser Cats Academy. Fê, fala um pouquinho o que é ser um veterinário aí, fazer parte dessa família Cats aí, para o pessoal aí saber o que a gente faz. Ser um veterinário Cats Academy é difícil não sair do Cats Academy. Esse é o maior desafio, porque a doutora Paty não como se diz, puxando o saco, não, mas assim, também um pouquinho. Mas é que eu admiro muito ela. A doutora Paty é uma pessoa muito acessível, uma pessoa assim, ela fala, tratar a gente como a gente, médico. E ela é acessível, a gente tem perguntas, um caso clínico, ela me responde, e a maioria das vezes a gente tem uma interação muito bacana, né? Ela está sempre se atualizando, né? A vida da gente é muito querida, fala muito tempo, né? Eu estou nesse meio, eu estou atrás de tudo, mas assim, nada melhor do que ter ajuda lá no clínico, né? O dia está falando pancreatite, o dia está falando intestinal, é muita coisa que a gente está se perdido. E é o nosso. Então, quando eu vi sobre o curso, realmente eu fiquei, já fiz uma inscrição. Gente, assistam a primeira semana de aula gratuita, já no canal do YouTube. Conhecimento assim, gratuito, entendeu? Mas assim, entre para o Pet Academy, porque a qualidade toda hora. A qualidade toda hora, a qualidade de medicamentos, terapia nova, entendeu? No futuro aí, nós vamos falar também. E às vezes coisas que a gente usa nos nossos casos, a gente vê a diferença das liberdades, só a gente está abrindo, é coisa que você está tá? O fato é o suporte que a gente tem, por exemplo, eu tenho aqui os veterinários felinos e tem uma criação. Vira e mexe, a gente está estudando toda hora, porque acontece coisa é tudo igual, mas é diferente.
né? Cada coisinha ali, e a gente ganha muito. Você vê quanto que a gente paga no curso hoje. Vocês vão entrar, vocês vão ver. Então, o tanto que vale a pena. Quanto que é hoje um gasto para hospital internado? Quanto que a gente gasta? O quanto que a gente gasta nas 24 horas para precisar? Né? Se precisar, a gente tem que precisar. Ele dá todo o suporte. Você não deixa lá menos de R$ 1.000. E a gente já é muito, muito bom, muito bom. É só quem está dentro para saber mesmo. No caso é PIF, é novidade, pelo menos estagiário, tudo dentro do quebra-quebra. Não posso falar nada aqui. Gente, Fê, só tenho a agradecer, né? Eles falam que, né? Ah, eu sou fã. Não, eu que sou deles, né? São pessoas comprometidas, pessoas que realmente se entregam para a profissão. Médico é isso, gente. Não adianta querer ser médico sem se comprometer, né? Sem estar junto, sem estar do lado. E médico veterinário de gato é o gateiro e ele sabe o que é ser um gateiro, né? Então, a gente realmente sabe como que tem que estar junto de um gateiro, tem que estar perto e tudo mais. Eu estava aqui, um pouco antes de começar a live, me ligou uma pessoa que a gatinha pariu há 2 dias e eu falei que não era normal, porque não viram sair uma placenta, tá? Eu falei, chame a ultrassonografista. Vamos ver, porque se não saiu isso aí, é uma distocia e vai ter problema. O que aconteceu? Aconteceu que não fizeram ultrassom, resolveram fazer uma medicação de olho, indicado por alguém, que lá, né? E aí, o que aconteceu? A gata estava gritando ao fundo. Eu não tinha como sair para ir atender. E outra, é uma gata que está em parto distóxico, então ela precisa de internação. Vai ter que internar, fazer ultrassom, dosar eletrólitos, ver se não está fazendo uma eclâmpsia, ver se não está tendo complicações. Ou seja, então não dá para eu atender com uma maletinha à noite uma gata dessa. É uma gata que tem que ir para o hospital, entendeu? Então, quer dizer, por isso que a gente tem que estar treinado, por isso que a gente tem que estar sabendo, porque se você está preparado, primeiro você orienta corretamente. Eu já tinha orientado corretamente. Segundo, que você não se coloque em roubada, né? E não coloque o gato na roubada. Né, gente? Não coloco o gato na roubada. Porque se eu não estou sabendo, se eu não tenho conhecimento, eu posso ir até lá e eu não vou ter estrutura para atender essa gata num domicílio. Ela pode virar óbito. Então, precisa ir para um hospital. Então, gente, olha, a gente está falando hoje de parto, de problema de parto. 15 minutos antes me ligam com uma complicação aí, né? Então, gente, isso aqui é ser família Cats. A família Cats é isso. A gente tem um carinho, a gente tem um respeito. A Fê tá aqui, ela sabe, eu não escondo nada. Tudo que eu sei, eu passo nos mínimos detalhes, né? A gente troca muita ideia, muita figurinha, muita coisa. É tudo um suporte. Então, assim, tem preço que pague, né? Tem preço que pague isso, é porque tem que honrar um X. Né? Então, eu acho que todo mundo, principalmente, quer ir para a área da medicina felina, que está crescendo muito. Os nossos clientes são muito exigentes. Quem não acompanhar já está fora. É verdade. É verdade. É verdade, porque realmente é bem difícil mesmo se você realmente não está atualizado. Porque a medicina felina é bem complicado, né? Então, gente, olha aí. A Cris está perguntando cadê os cats de Jundiaí, né? Tem outras cats aqui na sala. Gente, venham para a Cats Academy, se inscrevam aí no webinário felino, que vai ser dia 25, 26 e 27. As inscrições serão no dia 27. Quem fez a inscrição está num grupo de WhatsApp que lá vai receber todas as informações. As aulas a gente sempre faz com todo carinho, gratuitamente, nesses 3 dias aí para vocês. Eu e toda a família Cats estamos lá todos os dias, porque onde a gente está, tá todo mundo. Onde está tá todo mundo.
É assim que a gente vive, né? E a gente realmente faz questão de estar aí fazendo a diferença para os nossos pacientes felinos. Eu, aí a Cleise que estava aqui na sala, a Fernanda, a Carla, a Andrea e outros tantos que eu estou vendo aqui na sala, que são aí Cats Academy, né? É um curso para veterinários e estudantes de veterinária, tá bom? A gente tem outro curso que chama Cat Lovers, que está no link da bio do Instagram, com inscrição também. Clica, já pode se inscrever, que é para todos amantes de gatos, tá? Então, tutores, apaixonados pela medicina felina, com muita informação. O Cats Academy é somente para veterinários e estudantes de veterinária, tá bom, gente? É um prazer estar passando informações para vocês. É muito mais prazer ainda fazer collab aí com as Cats Academy. Doutora Fernanda, como que os veterinários, as pessoas podem encontrar os seus serviços veterinários? Conta aí para nós. Olha, então, eu estou em Campinas, né? Pelo meu telefone tem o Instagram, o Instagram é doutora P. Diniz Vet. E só acessar lá, porque eu já tenho contato. Né? Tem assim muita. Pelo Instagram mesmo, já tem meu contato lá, doutora Fê Diniz Vet. Gente, então, quem for aí da região e precisar de um atendimento aí, Cats Academy, né? Que quem quiser precisar necessitar de um atendimento Cats Academy na região, a doutora está à disposição lá, tá bom, gente? Beijão aí para veterinários aí do Pantanal, a Carla. Beijo para todos os veterinários que estavam aqui conosco. Aguardo vocês. Foi muito, muito, muito enriquecedor. Faremos outras lives sobre medicina de neonatologia. Estou pensando em fazer um VetCat Day de neonatologia. O próximo VetCat Day será sobre geriatria, Fê, tá? Que eu adoro. E aí a gente vai fazer um sobre neonatologia. Vamos convidar a doutora Fernanda aí para trazer mais experiência do gatil dela num VetCat Day aí de neonatologia. Essa é a primeira de muitas, né, Fê? Primeira de muitas. Olha, sempre agradeço, é um prazer. Esse mundo é muita coisa que a gente nós só pincelamos, né? A gente só pincelou, né? Porque se for entrar, nós vamos falar próximo passo ali das emergências, né? né? É muita coisa. Te agradeço, Paty. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Muito obrigada. Uma ótima noite. Vou despedir aqui primeiro no Instagram. Boa noite aqui. Foi um prazer aí, mais uma noite aí. Beijo, Fê, aqui. Tchau, tchau. Beijo, fica com Deus. Também, tchau.